Falar da decisão que o Botafogo encontra hoje na Argentina. Pega o Estudiantes em La Plata. Hoje o Botafogo é o terceiro colocado do grupo. E está empatado com um jogo a menos junto com o Estudiantes. Cada um tem 3 pontos. Peço que a gente coloque o grupo do Botafogo para vocês entenderem por que o jogo de hoje é tão importante em termos de classificação. A Laú, que já derrotou o Botafogo em casa, chegou a 7 pontos. Empatou com o Carabobo ontem. Acho que foi bom o resultado para o Botafogo, né? A Laú não vencer o jogo de ontem. Se vencesse, teria ido a 9, foi a 7. E hoje o Botafogo tem a chance de se manter ou de até ultrapassar o Estudiantes se não perder. Se perder, porém, aí já começa a virar drama, porque ele vai se ver obrigado a fazer resultados nos últimos 3 jogos contra o Estudiantes e contra a Laú. Ele vai pegar os 2 em casa e vai ser obrigação ganhar os 2 jogos para se classificar. Então, assim, o empate hoje é pelo menos um empate para o Botafogo hoje. É assim que eu vejo, né? Eu acho que... Vai lá. Não, acho que o que, assim, assusta mais o torcedor do Botafogo é não estar conseguindo ver do time o desenvolvimento que se imaginava. Então, no último jogo contra o Atlético, também próprio jogo contra o São Paulo, derrota para o Bragantino, então era um momento decisivo numa chave que, assim, não é fácil, a gente vê ali os confrontos, não é uma chave fácil para o Botafogo, mas mais do que exatamente o resultado, por mais que consiga um empate hoje contra o Estudiantes na Argentina, que seria um excelente resultado, o torcedor do Botafogo nesse momento não tem a segurança. Você acha que é um excelente resultado empatar? Eu acho que pensando principalmente que tem os 2 jogos, vai fazer os 2 jogos mais difíceis na volta em casa, eu acho que empatar hoje você volta vivo de lá. Exatamente. Eu tenho certeza que o empate é bom. Empate, Botafogo, não perder para o Botafogo é bom. Agora, assim, o Botafogo, quando tem um treinador, e eu por vezes eu vim aqui, eu falei, olha, hoje o Botafogo tem um comandante, tá vendo? Olha só como é que né? Os comandados precisam de um comando, hoje tem comando, estão fazendo bem. Primeiro jogo lá contra o Palmeiras, foram bons, né? Foram bem pra caramba jogando contra o Palmeiras. Infelizmente, eu tô vendo o Botafogo hoje, assim, numa descida. Eu não tô vendo um crescimento com o novo treinador. Essa é a verdade. Então, a gente sempre espera que com a chegada do novo comando, né, as coisas comecem a andar, né? O Botafogo comece a subir a escada. E parece que o Botafogo tá descendo a escada e nada melhor do que uma decisão de campeonato do Botafogo hoje. O Botafogo vai jogar contra um time que também não vem bem das pernas no campeonato argentino, apesar de ter um bom time, de ter investido bem. Eu conheço bem esse time porque um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol é presidente, que é o Verón, né, do time. Então a gente conversa esporadicamente, mas a gente conversa algumas vezes. Eles contrataram bons atletas e não deu liga até agora. Então, assim, vai ser um jogo super importante para o Botafogo resgatar, inclusive, a confiança. Né? Porque trazendo um resultado bom de lá te dá confiança para você continuar o trabalho. Tá bem de ídolo, hein, cara? Escolheu um cara... Jogava mal, né? Jogava mal, hein? O Verón é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol. Eu ainda percebo, não sei se é essa sensação de vocês também, mas eu ainda percebo que é algo completamente natural. Mas uma curiosidade, aí você não jogou com ele, né? Eu joguei contra. Eu joguei contra e tem uma história. Posso? Claro. Você jogou contra? Fomos jogar Brasil e Argentina lá em Rosário, em 2009. Classificação para a Copa. Vencemos por 3-1 o jogo. Foi 2 gols do Luiz Fabiano, se eu não me engano, e um do Luizão, acho, zagueiro. Naquele jogo lá tinha Zanetti, Verón, Messi, pessoal botaram pra lá porque eles não poderiam perder o jogo. E antes de começar o jogo, a gente passando no túnel, né? Eles estavam aqui do lado, eu fui do lado dele, cara. Falei com ele, ô Verón, tem como você me dar sua camisa depois? Eu não posso falar a resposta dele, o que ele falou comigo, né? Mas ele mandou eu voltar pro Brasil correndo. Assim, a resposta dele pra mim foi que eu assustei, não. Eu falei, que isso, cara? Meu ídolo? O cara é meu ídolo, é ídolo, rapaz, ídolo, nada e tal. Eu não consegui trocar a camisa, porque nós vencemos o jogo 3-1, eles ficaram chateados, mas depois ele veio falar comigo. Não, antes do jogo... Cara, é a última vitória do Brasil contra a Argentina lá. 3-1 lá. É a última vitória do Brasil. Como a gente brinca? Eu e o Gilberto Silva, a gente falava, Gilberto, olha, você faz a falta no Messi, na outra eu faço a falta. Como a gente brincou de bater aquele jogo? 3-1, classificando para a Copa do Mundo, foi lindo, maravilhoso. É um jogo do passe do Kaká para a cavadinha do Luiz Fabiano. Exatamente. Tá, mas aí ele no dia mandou você voltar pro Brasil. Mandou voltar pro Brasil antes do jogo, depois do jogo, falou um monte de coisa para mim. Tá. Em espanhol, né? Um bom espanhol dele.
E quando acabou o jogo, a gente saindo assim, a gente se encontrou, ele falou, pô, obrigado e tal, pô, antes do jogo não tem como falar, é isso mesmo. Hoje a gente se segue em rede social, a gente conversa, né? É um dos grandes ídolos que eu tenho, mas o grande ídolo antes do jogo lá, ele queria me matar, não teve conversinha não. E o que de fato tem que ser. Ficou aprendizado. Ficou aprendizado. Já tava na arena, né? Com certeza, cara, muito boa essa história, cara. É ótimo, é ótimo. Muito boa essa história, Mas assim, cara. o Botafogo hoje, eu acho que às vezes a gente se esquece que o Botafogo está em fevereiro. Ele está no final de fevereiro, início de março. Era exatamente o que eu ia falar. São 7 jogos do Paiva. 7 jogos, 1 mês e 10 dias. Ele tá tateando o time ainda, cara. Mas que o ponto do Felipe é o seguinte, o começo foi muito bom, né? Assim, você fala, cara, que bela partida contra o Palmeiras. Não tem como discordar, que bom cara. jogo contra o Juventude. Exatamente. E aí depois Mas é um jogo bem não específico sustentou. também, né? Um jogo que o contexto Palmeiras muito, pressionado, acabou de perder o Campeonato Paulista, tá pressionando. E o Botafogo se defendeu bem, é verdade, e saiu mais do contra-ataque. Depois daquele jogo, não houve mais nenhuma partida com essa realidade para o Botafogo. Em quase todas elas, o Botafogo, na maior parte do tempo, teve que ter a bola e criar. Que, aliás, é o estilo que o Renato Paiva mais gosta. Né? Ele montou o time do Independente Del Valle assim, quando ele se destacou. Todas as referências que ele tem de futebol são essas, de treinadores que utilizam esse estilo nas suas equipes. Mas não está conseguindo desenvolver de fato. Só que eu acho que para a gente ter certeza que realmente não vai acontecer, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí, gente, não dá para questionar. Tem uma pessoa nisso que tem que ser cobrada, que é o dono do clube. Exato. Eu né? concordo Ele claramente. optou por isso. Quando vinha com aquela história no início do ano, o ano vai começar em abril, ficar tranquilo, e o caramba, que não sei o que lá. Cara, isso tudo é balela. Futebol não é feito assim do dia para a noite. Eu acho forno, engraçada, acho divertida a paixão, o envolvimento do Textor, que assim, é um negócio, né? Ele não tá aqui para rasgar dinheiro, é um negócio. Mas é também uma paixão. Ele foi, cara, putz, se a produção puder me ajudar, ele foi em alguma página de torcida e fez um comentário defendendo o Renato Paiva, cara. Ele é figura, cara. Ele é meio gente como a gente, assim. Jogadores que não estão isso. Que vai em rede social. Botou a culpa no jogador, que o cara tá branco. Não, é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, porque começou um zum de que, poxa, o Botafogo não tá fazendo um bom trabalho, mas será que já é hora de... o cara chegou, não deu liga. Será que é hora de sair? Ele foi lá na página lá do torcedor do Botafogo, eu tô junto com o cara é bom, gosto do cara tá bom com o cara. Falei, irmão, tô fechado com o seu trabalho, você tem tempo pra trabalhar. Página Fogão do Meu Coração, tá? Ele foi lá gente como a gente, foi lá e fez um comentário. Igual você que vai lá dizer, pô, belo comentário do Coutinho, hein? Belo comentário do Felipe, ótimo comentário do Pedro. Ele foi lá e também, cara. Até porque quando o comentário é bom, normalmente não fala, né? O silêncio é um elogio. Isso aí. Então, mas, eu não acho que, assim, vou passar um pano aqui. Eu honestamente... não acho que esteja tão ruim quanto eu ouço por aí. Vou me explicar. Eu também não. Eu também. Bom. Também não. Vou me explicar. Acho que foi um bom jogo o Palmeiras, muito bom, na minha opinião. Um bom jogo com o Juventude. Aí fez o primeiro tempo bom contra a Laú, depois o segundo foi mal. Não foi bem em casa na Libertadores, ganhou de 2-0, mas não foi um bom jogo, ganhou. Contra o cara bobo. Contra o cara bobo. Jogou muito mal contra o Bragantino. Esse é um jogo que eu acho fora da curva. Contra o Bragantino foi muito mal. Não estava tão mal contra o Galo, até ter um jogador expulso, estava bem equilibrado o jogo até que o no Mineirão. Botafogo é um pouco melhor no primeiro tempo. E jogou bem contra o São Paulo em casa. Eu acho que a questão... Eu não estou vendo a coisa tão feia quanto muita gente está enxergando. Mas é que a questão é que a comparação que o torcedor vai fazer, ela é injusta. Ela é injusta, é eu concordo, ela é injusta. também. Mas é a comparação que o torcedor vai fazer. Comparar com o ano passado, Danão. Então, mas é. É igual o Flamengo sempre comparar com o time de 19 do Jesus. Aí vai dar ruim sempre. Mas assim, durante um tempo, o torcedor... Até porque o que tem do parâmetro é o time do ano passado. Agora, assim, a grande questão é que quando a gente... o ano vai começar em abril. Se o ano começasse em abril com o mesmo treinador e exatamente com as mesmas peças, já seria difícil você repetir e emular o que foi feito no ano passado. Agora, você está começando em abril um ano com um treinador diferente e com um time que está modificado. O treinador que chegou faltando uma semana para começar a temporada. Para mim, o rendimento está melhor do que o número. Aproveitamento de 38%. Eu acho que o rendimento não é maravilhoso, mas ele não é tão ruim quanto o número é. De 38% é aproveitamento muito baixo. É aproveitamento de rebaixamento. E eu não estou vendo um desempenho tão ruim quanto o número me mostra. Mas eu vou te falar uma coisa, agora tudo pode mudar, pro bem e pro mal. Nessa semana, tem um jogo super importante hoje, que é uma final de Libertadores de fato para eles. E no final de semana eles têm um clássico contra o Fluminense em casa. Então, tudo pode mudar. Seja pro bem, a Maré pode ficar super tranquila com
como podem vir ondas aí de 10, 15 metros. Verdade. Essa é a verdade. E seguindo a sua comparação, eu não acho que o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro esse ano. Acho, né? Porque pode ser que a janela transforme os elencos. Olhando hoje o elenco do Botafogo, comparando com Palmeiras e Flamengo, eu acho que não vai brigar pelo título brasileiro. Então, assim, não estou aqui para dizer que vai ser um ano maravilhoso. Eu acho muito difícil que seja um ano próximo do que foi no ano passado, porque você perdeu Luiz Henrique e Almada e não vai repor a altura. A não ser que a janela me desminta, não vai repor a altura. Está nesse momento seus 2 zagueiros titulares, machucados, que jogaram uma barbaridade ano passado. E quem está jogando não tem o mesmo nível, nem o mesmo entrosamento. E nem o mesmo tempo, porque o Bastos demorou até virar um monstro. No começo do Bastos no Botafogo era meio assustador até. O Bastos ficava no banco e Exato. o torcedor nem sabia. O Bastos começou a temporada passada atrás do Alto no elenco do Botafogo. Agora, eu acho que dá para ser competitivo. Nas Copas, dá para fazer um campeonato brasileiro na parte de cima. Eu acho que vai ser. Agora, se você for comparar com o time do ano passado, aí realmente é complicado. E o time hoje tem problemas que são inerentes a esse tempo de trabalho que ele tem, né? Tem problemas defensivos, né? Semana passada a gente detalhou aqui bastante problemas de transição defensiva e a composição que o Botafogo tem. Acho que ofensivamente está mais perto de ficar pronto do que defensivamente. Eu consigo enxergar mais evolução ofensiva no Botafogo. Por exemplo, se a gente compara o Botafogo e Atlético de domingo, era um primeiro tempo que o Botafogo trabalhava melhor a bola, ocupava melhor o campo de ataque e tinha chegado até mais perto de fazer o gol do que o Atlético. Começa o segundo tempo, falha numa bola parada aérea e tem um jogador expulso logo depois. O jogo escorre pelas mãos desse jeito, assim, não tem como. Uma coisa que eu vejo muito, assim, as pessoas confundem um pouco. Tal treinador, o Arthur Jorge ano passado era um treinador que jogava pra frente, gostava de um time ofensivo. E o Renato também é um treinador ofensivo. Então, por que essa dificuldade? Porque, assim, existem maneiras e modelos completamente diferentes de você alcançar o mesmo objetivo. Claro. Tem treinador que é ofensivo jogando de um modelo, utilizando os pontas Klopp de uma e Guardiola, forma. eu acho os dois são ofensivos, mas totalmente diferentes. Então, assim, o fato de serem 2 treinadores que gostam de propor o jogo, que gostam de jogar de maneira ofensiva, não significa que eles utilizam o mesmo método. Sem E essa contar, metodologia, esse modelo, essas estratégias, isso leva tempo para se Isso aí implantar. até o Felipe pode dar um parecer dele importante. Sem contar a relação pessoal do treinador com os jogadores, cara. Sim. Né? A forma é de um dia como é pro outro, passado, né? A intimidade que você cria, aquele ditado que a gente conhece, o correr pelo cara, também é importante no dia a dia para você entender de que forma é a abordagem daquela comissão técnica com o jogador, né? De que maneira se criam as relações, se é um cara que chega na frente do grupo e talvez expor um jogador que tenha cometido um erro, ou se ele é de chamar no individual para chamar a atenção, ou de exaltar na frente de todo mundo, ou de não exaltar na frente de todo mundo. Tudo isso é uma construção que demanda tempo e, é claro, os resultados ajudam nesse sentido. Né? Não deixa tudo mais tranquilo, mas além da parte tática, tem o entendimento do dia a dia, cara. Não é do dia pra noite, não, cara. Calma, só parei aqui rapidinho o Seleção Sport TV e depois tem o Redação Sport TV ainda, pra vocês deixarem um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrar que tem 4 planos de membros pra ajudar o canal aqui, com 3, com 5 reais por mês, ajuda bastante a gente. Aqui em cima tem o Live Pix, você manda mensagem de texto e de áudio pra gente, e nas lives, hoje tem live pós-jogo, a gente traz aqui a sua mensagem. Ali em cima tem o Pix do canal, que é o e-mail rafoguense10@gmail.com. Também é o e-mail de contato. Quer mandar mensagem pra gente e propor uma parceria, um jabá, né, um merchan, manda por lá, né? Você vai ser aí muito bem atendido, assim como foi hoje a nossa parceira, a Fresa Corretora de Seguros. Você quer um seguro residencial, automotivo, celular ou seguro viagem? A Fresa te disponibiliza o seguro. Por exemplo, tem quem vai viajar no meio do ano, férias escolares, tem o seguro viagem internacional, com cobertura global, internacional. Você vai ter em qualquer parte do mundo, 24 horas por dia, uma cobertura, um atendimento em português para suas demandas sobre imprevisto com bagagem ou imprevisto médico, e vai poder relaxar a sua viagem tranquilão, sabendo que tem alguém capacitado, gabaritado no mercado para resolver o seu pepino por você, e você está ali curtindo as suas férias, relaxando e descansando. Pessoal, aqui embaixo tem o link para você aproveitar e fazer a cotação por lá, e nesse link você ajuda muito o canal também. E temos aqui embaixo também o link do nosso canal reserva, o 2.0, né, que você vai ter vídeos mais curtos, e claro, se esse canal aqui cair, levamos um strike da Conmebol, né, que tem Libertadores hoje aí e tal, vai que tem outro strike. E com mais 2 strikes em 3 meses, nós perdemos o canal de vez. Então é por lá que você vai manter o nosso contato, não vai perder o acesso aos nossos vídeos, e caso esse canal caia, vai ser avisado. E também tem o Instagram,
Tá crescendo rápido no Instagram. Estamos com quase 100 seguidores no Instagram. Todo dia tem vídeo lá, tem corte e opiniões sobre o Botafogo para vocês nos rios. Então, sem mais enrolações, vamos seguir com o vídeo que daqui a pouco tem mais. E eu tenho claro, assim, para mim, muito claro, que o Textor deu uma surtada no bom sentido ano passado, depois da derrapada que o Botafogo deu no Campeonato Brasileiro retrasado, aquela escorregada histórica. Eu acho que o Textor deu uma surtada e abriu o bolso para fazer um perfil de contratações de jogadores que chegaram e já resolveram na hora. Alex Telles, Luiz Henrique, Almada, não precisaram de muita adaptação. Eles chegaram, já jogaram e num nível altíssimo. Todos eles jogadores que eu não consigo enxergar reposição para Almada e Luiz Henrique, por exemplo. O Alex Telles está lá e está mal nesse momento. Mas o perfil de contratação da SAF não é esse na média. É trazer jogadores para serem valorizados com o tempo. Então, quando você fala, o Botafogo nesse ano gastou 500 milhões, o time investiu e eu não estou vendo no campo. Mas quando você olha o perfil de contratação... Bom, o Léo Link chegou para ser reserva, né? Beleza, atuou em um amistoso. O Jair, por exemplo, em quem o Botafogo pagou 71 milhões, quase 2, ele veio para se desenvolver no Botafogo. Exato. E já está tendo que jogar agora como titular. Não era o plano original. A exemplo do David Ricardo, que também não era o plano original já chegar e jogar. E está jogando porque o Bastos e o Barbosa estão machucados. O Santi, a quem eu não conhecia, confesso, está vindo dos Estados Unidos e tá difícil a vida dele, cara. Mas esse eu acho que chegou já pensando para ser titular. Mas tá difícil a vida dele. O Arthur já chegou, esse chegou para jogar, já tem uma história no futebol brasileiro, né? Chegou para jogar. O Nathan Fernandes, que é uma promessa, machucado, ainda não foi utilizado e eu acho que é uma aposta no longo prazo com ele. O Ryan Cruz. Juan Cruz custou também quase 50 milhões de reais. Esse movimento eu não concordei. Eu também, não tinha deixado uma boa imagem no Vasco, né? Mas enfim, vou aguardar um pouco mais para ver. O Elias Manuel custou 6 milhões. Até porque depois trouxe o Mastriani, né? E o Mastriani vem por empréstimo, que me parece que é para você ter uma opção a mais de jogo ali, um centroavante mais de área e tal. Também achei curioso pagar 50 milhões no Juan Cruz. É o antigo Juan Seco. Juan Cruz. Deixa eu propor só uma reflexão rápida aqui. O reserva do Igor Jesus no ano passado, quem era? Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares. Que não estava vivendo mais seu melhor momento no Botafogo, mas hoje é titular do Santos. Até acho que fez um bom jogo contra o São Paulo no final de semana. Será que o Tiquinho Soares custava ao Botafogo em uma temporada está abaixo do que custam juntos Juan Cruz, Mastriani e Elias Manuel? Caiu o nível. Se você pegar Mastriani, o Juan Cruz e o Elias Manuel e comparar com o Tiquinho, o nível caiu da reposição. Caiu técnico e de liderança também. Exato. Mas eu entendi as razões que levaram o Tiquinho a sair. Não, eu não estou questionando a série do Tiquinho. Não é altura. Claro que não é altura. Entendeu? Claro que não é altura. Porque o discurso à época foi... Claro que não é Estamos tirando do elenco jogadores que eram titulares, têm salários de titulares, mas hoje o custo-benefício não justifica a presença deles aqui. Ok, beleza, maravilhoso. E a reposição? Eduardo, Tietê, foram nesse... Agora, quando você olha esse investimento aí de 500 milhões de reais, tal, como o clube investiu, não é o perfil de jogador como o Luiz Henrique e Almada vão chegar, jogar e já fazer diferença. Alex Telles, não é o perfil, cara. Né? Eu talvez esperasse isso do Santi. Mas claramente vai demorar. Se acontecer, vai demorar um pouquinho, cara. Eu acho que ele está sofrendo aqui no futebol brasileiro. O Botafogo trouxe jogadores que têm perfil de desenvolvimento. O Léo Link, para mim, pode ser um grande goleiro. Então, gostei muito de coisas que ele fez. Os dois zagueiros, Jair e David Ricardo, tem muito talento, né? David Ricardo estava até jogando bem no final de semana, tinha que ser expulso por um erro que nem foi dele, né? O Gregor errou o passe, ele teve que fazer a falta pro cara não fazer o gol. O Nathan Fernandes, 9 fora o comportamento, né? Que já deu alguns problemas lá no Grêmio, de acordo com o que saiu de informação sobre ele. Até o próprio Renato chegou a falar sobre isso uma vez numa coletiva lá no Grêmio, que deveria focar um pouquinho mais de concentração. É um jogador que tem talento, pode se desenvolver. E o Santi Rodrigues. O restante, com todo respeito, eu não vejo em nível daquilo que o Botafogo quer ser, daquilo que o Botafogo quer ter como time. E o comportamento do torcedor, eu acho natural, porque também foi um torcedor que apanhou durante anos e anos, né? Rebaixamentos para a segunda divisão. Aí vem 2023, lidera o campeonato com a melhor campanha da história do primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. Depois tem aquela queda brusca. Ele quer que o time dele dispute títulos pelo segundo ano consecutivo, apesar de ter vencido o Brasileirão e Libertadores. Mas, sinceramente, é difícil de acreditar nesse momento que isso vai acontecer.
O adversário, como o Felipe estava destacando, o tradicionalíssimo Estudiantes do ídolo dele, Verón, não está num bom momento. Ele não vence as 5 partidas na temporada, então nesse quesito eles estão empatados. Nenhum dos dois vai a campo hoje trazendo um cartel dos mais animadores para buscar a segunda posição do grupo, né? Que é isso que está em jogo hoje, a segunda posição do grupo, já que a Laú chegou a 7 e Botafogo e Estudiantes têm 3 pontos cada um e se enfrentam em um dos palcos mais hostis para o visitante, né? Um dos palcos mais hostis que tem para visitante na América do Sul. Está completamente lotado. Que tem um cercadinho que é quase fora do estádio para a torcida visitante, inclusive. É Jorge Luiz Rich, né? O nome do estádio lá do Estudiantes. É realmente... Você olha pela televisão, você já fica intimidado. Imagina quem entra lá dentro para jogar. Isso em jogos normais. Imagina o time precisando vencer dentro de casa, o atual campeão da Libertadores. Sem dúvida nenhuma, Verdade. Vai ser um caldeirão. E o Botafogo ainda não fez uma grande exibição na Libertadores. Fez um bom primeiro tempo contra a Laú. Perdeu de 1-0. O primeiro tempo achei bom. Mas não dá para dizer que o jogo tenha sido bom. Eu acho que... E contra o Carabobo, apesar de ter vencido por 2-0, foi muito sofrido, né? Agora eu acho que o jogo de hoje pode dar ao Botafogo, em termos de estratégia, um cenário mais parecido do que foi a melhor atuação do time até o momento na temporada, que é o jogo contra o Palmeiras. Por tudo isso que a gente citou, pela relevância do jogo, pelo Estudiante jogar em casa, eu imagino o Estudiante que vai iniciar o jogo atacando, tentando ir pra cima do Eduardo Botafogo. Domingues, ele tem isso no trabalho dele. Mas o que eu tenho batido muito na tecla do Botafogo? A solidez defensiva. Então hoje eles vão ter que botar para trabalhar. Hoje vão ter que botar essa solidez defensiva que a gente viu no ano passado inteiro. É difícil fazer gol no Botafogo, né? Ô Felipe, se for isso que o Pedro falou, né, um cenário mais parecido da estreia, aí é jogo pro Patrick de Paula, que foi titular contra o Palmeiras, né? Se a lógica que você falou for seguida... Savarino na esquerda. Contra o Palmeiras eu faria um tripé de meio campo. É. Eu colocaria o Patrick ali, fazia um tripé de meio campo, para o Botafogo ganhar esse meio campo fora de casa. Se ganha o meio campo fora de casa, é meio caminho andado. Eu acho que é mais provável o Patrick, pelas razões que vocês estão expondo aqui, porque o time funcionou muito bem contra o Palmeiras cenário, assim. Exato, e aí você tem o Savarino mais aberto pelo lado esquerdo. Agora o Botafogo precisaria ter um aproveitamento muito melhor do que teve das oportunidades do que teve no jogo contra o Palmeiras. Teve chance de matar o jogo até no primeiro tempo ainda e acabou desperdiçando. O Danilo vem na zaga, né? O Danilo, eu tive a oportunidade de jogar com o Danilo, um excelente profissional. É um cara também que já fez essa posição jogando fora, jogou muito tempo fora na França, no próprio Botafogo, algumas vezes. Algumas vezes também. Ele é muito rápido, é muito forte e tem muita qualidade técnica. Essa saída de bola do Botafogo vai melhorar muito. Não sei como é que vai ser, obviamente. De repente, o Estudiantes ele vem com a linha a pressão alta, o cara não vai poder tocar a bola, né? Aí vão falar, poxa, mas o Felipe falou que ele toca mesmo. Ele tem, eu acho ele um cara assim, muito bom tecnicamente e vai ajudar muito o Botafogo, porque é um volante de origem, mas que realmente sabe fazer a zaga também. A Libertadores. Bom, agradeço então a participação do Vini Bueno no Redação de hoje e vamos continuar aqui com a expectativa dos clubes brasileiros que entram em campo. E a expectativa que eu estou vendo nas manchetes dos jornais para o Botafogo não é que ela seja negativa, tá? Mas ela é de dúvida, ela não é positiva também não. Olha aí, o Extra falando em pulga atrás da orelha. E o dia em hora de virar a chave. Mais expressões populares, né? Pulga atrás da orelha, virar a chave. Mais expressões populares. O chip. Porque o Botafogo ainda não engrenou nesse começo de temporada, né? São 5 pontos em 5 jogos do Campeonato Brasileiro, um desempenho bem abaixo do esperado. Do esperado para o Botafogo, eu digo, né? Claro que a gente tem que botar todas as circunstâncias aí. Jogadores que foram perdidos, o trabalho do Renato Paiva que ainda está começando, né? Mas é que nesse grupo também tem um time que resolveu tumultuar a tabela, né? A gente esperava que esses dois aí fossem disputar primeiro e segundo lugar. Sim. Só que o caso do Botafogo... Mas a U, como chama o Renato Paiva, né? A Universidade de Chile, resolveu assumir a liderança do grupo. Sim. Tumultuar com vontade, né? Tem 7 pontos. Só que... Ontem empatou justamente com o Carabobo, que era para ser a baba do grupo, né? Mas, enfim, o grupo está mais embolado do que a gente podia imaginar. E hoje o Botafogo enfrenta o Estudiantes fora de casa. É o tipo do jogo em que a derrota, assim, ela não é de outro mundo. Não, Claro que é um resultado ruim, claro que o Botafogo quer se colocar como favorito, o atual campeão da Libertadores, né? Mas perder do Estudiantes na Argentina, né, para grandes clubes brasileiros, é algo que pode muito bem acontecer. Só que... transforma essa tabela aí vai no criar incômodo. um clima.
né? Vai criar quase igual ao do ano passado. Sim. E aí você vai ter que fazer resultados... Lembra que no ano passado o Botafogo perdeu os 2 primeiros jogos. Sim. E foi dramático. Foi dramático. O Botafogo teve que conquistar vitórias nos 2 jogos finais e, assim, ainda torcer por uma combinação de resultados e tudo mais para poder. Agora, assim, no dia de hoje, para o Botafogo, é 23 de fevereiro, né, Barreto? Hoje? É. Por que 23 de fevereiro? Porque, assim... O ano está começando. Mas é verdade. Mas é verdade. Sim, o Botafogo é como se estivesse vivendo o que todo mundo viveu. Vamos falar aqui, né, vamos usar como recorte os clubes brasileiros, porque a temporada nossa começou em janeiro. Todo mundo viveu lá em 23 de fevereiro. Assim, montagem de elenco, formação de time, trabalho, ritmo de jogo, trabalho, técnico. Mas a tentação é grande, né? Para o torcedor do Botafogo acreditar que isso pode dar certo. Porque no ano passado, o Arthur Jorge chegou depois do que o Renato Paiva chegou esse ano. Sim. E isso é chancelado pela diretoria do Botafogo. Sim. A diretoria Botafogo do no ano passado não ficou fora da Taça Rio, mas ficou lá disputando a Taça Rio, né? Sem grandes preocupações. Claro. Então também não teve um desempenho no Campeonato Carioca, né, que chamasse a atenção. Chamou a atenção negativamente, na verdade. E fez as suas principais contratações na janela de meio do ano. Sim. E é uma promessa disso acontecer de novo. Sim. De novo. Então, assim, acho que o Botafogo está se apoiando muito no tipo de planejamento feito em 2024 e uma garantia, uma certeza de que isso vai se repetir agora em 2025. Assim, e, obviamente, a gente tem que aguardar para ver se, de fato, isso vai se confirmar ou não. Então, esse início de Libertadores, esse início de Campeonato Brasileiro que eu estou olhando para o Botafogo, eu sempre pontuo isso. Eu estou colocando o Botafogo pelo menos com 2 meses atrás de delay. Sabe aquela coisa do... a gente está em abril, mas eu acho que o Botafogo ainda está em fevereiro, por causa da montagem do elenco, do início do trabalho de um treinador, o técnico ainda escolhendo as melhores opções, os melhores jogadores, a forma do time jogar. O Botafogo está sofrendo muito com a questão do terço final, da capacidade, né, de definir as jogadas, mas eu acho que também tem muito a ver com a questão do entrosamento entre os jogadores que estão atuando. E do rendimento também, se comparado ao ano passado. Sem dúvida. A gente teve um fim de ano muito positivo, a gente teve um ano de 2024 muito positivo para o Botafogo, ponto. Mas esse ano o Savarino, por exemplo, está devendo, o Marlon Freitas está um pouco irregular, o Gregory não fez uma boa partida no último final de semana contra a equipe do Atlético Mineiro. Então você vê jogadores que estavam sendo pilares dessa equipe oscilando. E quando você vê esse tipo de oscilação com o sarrafo alto, porque o Botafogo elevou o próprio sarrafo depois de ganhar 2 títulos merecidíssimos e extremamente importantes, as coisas parecem se complicar um pouco. Concordo com a Aiello. O Botafogo está, entre aspas, assim, atrasado com o que... Com relação aos outros times, mas dentro do planejamento do próprio Botafogo isso era esperado. Sim. Aparentemente isso era esperado, porque a partir do momento que a gente fala que o Botafogo inicia a temporada em abril, né, não é nem a gente que fala, a diretoria do Botafogo fala, a temporada começa em abril. O que acontece antes dela, esportivamente falando, não tem a menor relevância. Então, beleza, o Botafogo vai precisar fazer esses ajustes que muitas equipes já fizeram, então vem buscando fazer desde janeiro, agora. É um pouco você aproveitar que a gente está aqui nos ditados populares, né? Você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Mas é um pouco isso, porque está todo mundo em movimento, está todo mundo já com uma ideia de jogo. Estágio, né? Em outro estágio, né? Em outro mais estágio avançado. de trabalho. Claro. E aí o Botafogo está um pouco mais atrasado se comparado aos outros. Repito, dentro do planejamento do Botafogo. Sim, inclusive estava até nas redes sociais esses dias e vi o torcedor falando, não, a gente está tranquilo porque... O ano do Botafogo começa em agosto. Está tudo dentro do planejamento. Está tudo dentro do planejamento. Deu certo uma vez. Eu também não estou querendo dizer que vai dar certo todas as vezes. Sim, você acabou de mencionar, Barreto, há pouco. Assim, a Botafogo está vivendo uma situação já na Libertadores
muito parecida com a que ele viveu no ano passado, que precisou o quê? Precisou das 2 últimas rodadas, sim, né, para ter resultado. E aí, qual foi o final desse filme? Contando com o fato de que o grupo foi muito equilibrado. Sim, né? sim. Os 4 times trocaram pontos. Sim. Né? Aí parece que o cara bobo vai sair dessa... Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos de 3, de 5, vários valores, mas com 3 e com 5 reais, valores simbólicos. Você já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo trabalho todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, né? Nós temos ali em cima o Pix do canal, que você pode enviar aí qualquer valor que ajuda muito o canal. É o rafaguense10@gmail.com e também o nosso e-mail de contato, mandando uma mensagem por lá. A gente pode fazer uma parceria, fechar um contrato aí de divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, e você vira um parceiro do canal. Assim como virou a Fezia Corretora de Seguros, que é um seguro residencial, automotivo, seguro celular, seguro viagem. É com a Fezia que você pode fazer. É uma empresa gabaritada no mercado, de confiança, que você pode estar numa viagem internacional, você vai ligar para a Fezia, vai ter atendimento 24 horas, global em português. Então você vai ter aí alguém para resolver seu pepino de bagagem extraviada, uma emergência médica, com esse atendente resolvendo tudo para você, e você podendo relaxar, sem se preocupar com o pepino na sua viagem, tranquilão, curtindo ela à vontade. Então, nesse link aqui embaixo você pode ajudar o canal fazendo a cotação por lá e fechando por lá. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.